Na JAL, criar Nelore vai muito além da genética. É sobre compromisso com a excelência, respeito à tradição e visão de futuro. Cada animal é resultado de um trabalho criterioso, guiado por tecnologia, seleção rigorosa e paixão pelo melhoramento contínuo. Aqui, buscamos produtividade, funcionalidade e, acima de tudo, consistência. Porque acreditamos que a verdadeira evolução da pecuária se constrói no detalhe. Nosso propósito é claro: produzir Nelore de alto padrão, capaz de gerar valor para o mercado e confiança para quem investe. JAL, genética que sustenta resultados, tradição que impulsiona o futuro.